Boa noite, tudo bem, pessoal? Tô entrando aqui agora, fazendo aquele procedimento, esperando alguns minutinhos para todo mundo entrar, pra gente poder começar a live. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia, uma ótima semana. Queria começar pedindo desculpa que eu tô super sumida dos stories, inclusive se você é novo no Instagram e você tá aqui há pouco tempo, você vai ver que eu não tenho aparecido nos stories essa última semana, mas eu tenho tido muito trabalho no meu trabalho fora do Instagram, então eu tenho aparecido pouco nos stories, mas eu vou voltar a compartilhar mais com vocês o dia a dia e estar presente no dia a dia, que eu acho tão importante, assim como eu acho tão importante esse momento com vocês toda semana, que a gente pode trocar, eu posso conversar com vocês um pouco mais naturalmente, né, fora daqueles vídeos, vocês podem mandar dúvidas, a gente pode conversar, então esse momento é muito importante, então bem-vindo aí quem tá chegando. Boa noite, Alice. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Tânia. Muito obrigada por vocês terem vindo. Pessoal, o tema da live de hoje é ansiedade e dor de barriga. E eu gosto muito desse tema porque todo mundo consegue se identificar. Dor de barriga é uma coisa que você não precisa nem ter a ansiedade como um transtorno ou uma doença para já ter sentido, né? Porque é só você ter feito alguma prova alguma vez na vida ou entrado em algum palco, né, para falar alguma coisa em público, ou até mesmo uma entrevista de emprego, todas as experiências com certeza já foram motivo para aquela dorzinha de barriga, aquele frio na barriga que a gente sente. E para algumas pessoas isso se transforma até numa diarreia, que é pior ainda. E no meu caso, eu não costumo ter, eu costumo só ter a dor de barriga, mas só para compartilhar com vocês, já me expor, já me abrir. O dia que eu fiz a prova do Enem, né? Gente, isso faz alguns anos, tá? Eu fiz o Enem, já denunciando a minha idade, já deve ter mais de 7 anos, talvez muito. Não sei. Tem um tempo que eu fiz o Enem, mas quando eu fiz o Enem, eu nunca esqueço que eu pedi pra ir no banheiro umas 5 vezes durante a prova, morrendo de vergonha, aquela situação desagradável, e eu tava nervosa por causa da prova. O nervosismo da prova me dava dor de barriga, e a dor de barriga me deixava mais nervosa ainda, porque eu ficava nervosa em ter que pedir pra sair no meio da prova, né? Que não é um processo tranquilo você sair no meio do Enem. Então isso era super engraçado e divertido. E é assim mesmo, né? Tem essa ansiedade super comum de prova, de entrevista de emprego, de primeiro encontro, que é super saudável e é normal. Não é normal ser no banheiro 5 vezes, tudo bem, aí eu apelei. Mas essa dorzinha de barriga, esse frio na barriga, todo mundo está acostumado a sentir. Mas não é sobre esse tipo de dor de barriga e ansiedade que eu quero falar com vocês hoje, porque essa é aquela dor que passa rápido. Acabou a prova, a dor foi embora, né? Acabou o primeiro encontro, a dor foi embora também. Essas dorzinhas de barriga desses momentos não me preocupam e imagino que também não preocupe vocês. É desagradável, mas não é o que eu quero falar com vocês hoje. O que eu quero falar com vocês hoje é essa dor de barriga mais comum e crescente, que dura dias e que aumenta a cada dia e que vai até virando ela por si só mais um motivo de estresse, porque você começa a se preocupar com a dor. Então uma coisa muito comum em pessoas com ansiedade é desenvolver alguma doença crônica relacionada a estômago, intestino, né, gastrite, gastroenterite, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, já deixando uma pergunta para vocês: quem aqui que é ansioso, é ansiosa, já foi diagnosticado com gastrite, gastroenterite ou algum desses transtornos que relacionam o estômago ou o intestino? Quem aqui já foi? Porque é super comum. E por que eu tô trazendo esse tema para vocês hoje? Porque a ansiedade e a dor de barriga, elas se complementam quase que numa relação de o ovo e a galinha, ninguém sabe qual veio primeiro. Por que eu digo isso? No nosso cérebro, né? Então você vai olhar isso de forma neurológica, no nosso cérebro a gente consegue tanto piorar a nossa ansiedade por conta de uma dor de barriga. Então, uma dor de barriga ela é capaz de liberar e estimular hormônios no nosso cérebro que aumentam nossa ansiedade e possibilidade de depressão, assim como o contrário, você estar com ansiedade também pode liberar hormônios no cérebro que vão prejudicar o seu estômago e o seu intestino. E por que eu tô contando isso pra vocês? Se a gente não sabe qual veio primeiro, né? Se tanto estar com dores de barriga e dores intestinais crônicas pode te causar ansiedade e depressão,
assim como a ansiedade e depressão podem te causar essas dores, então você nunca vai saber em qual atuar, e você nunca pode atuar só de um lado. Então você tem que fazer coisas para melhorar do intestino e do estômago no nível físico, e ao mesmo tempo que você tem que fazer coisas para melhorar da ansiedade. Você não pode escolher, eu vou só tratar a ansiedade e vai passar a minha dor de barriga, e você não pode escolher só tratar a dor de barriga e achar que vai passar a ansiedade. Você precisa realmente olhar para os dois lados, e um causa o outro. Os dois são causa e consequência, né, um para o outro. Então eu queria começar dando essa introdução para vocês e contar, como eu sempre faço, um pouquinho de como isso já me afetou na minha vida pessoal para tangibilizar para vocês. Então eu vou dar 2 exemplos. Eu vou contar um pouquinho da história de como é que eu tive isso quando eu era criança e o quão forte foi, e depois eu vou contar para vocês como é que foi na vida adulta, porque teve uma diferença enorme, porque no segundo caso eu tratei, e no primeiro caso eu não tratei, eu só esperei aquela fase de vida passar e vivi aquela fase de vida inteira com as altas dores de barriga. Então, a primeira incidente de dor de barriga com ansiedade a nível crônico que eu tive, na época eu não tinha ideia do que era, de que era ansiedade, nunca foi diagnosticado que aquilo era ansiedade, mas eu tava sofrendo bullying no colégio. Eu, graças a Deus, não passei por anos e anos de zoação e bullying no colégio, mas teve uma fase da minha vida que eu não lembro se durou 5 meses ou se durou 1 ano. Eu realmente não lembro, porque eu apaguei um pouco essa fase, tem muitos anos, mas durou pelo menos uns bons meses ali de sofrimento. E a zoação que faziam comigo era relacionada à língua presa, né? Eu tinha língua presa na época, talvez eu até tenha um pouco ainda. Mas o ponto eu tava sofrendo muita zoação no colégio e eu não gostava de ir pra aula. E me fazia muito mal. Então, quando eu chegava na escola, assim que eu chegava na escola, eu tinha muita dor de barriga. E eu nem sabia que estava relacionado com o bullying. Eu ficava até feliz que eu tava com dor de barriga, porque era um motivo para ir para casa. Então, esses meses, basicamente, eu vivia ali na salinha da enfermeira da escola, com dor de barriga, pedindo para ela ligar para minha casa, ligar para minha mãe, que eu queria ir para casa. E na maioria das vezes, né, ela me dava um chazinho ali, daqueles copinhos de café expresso. Eu tomava aquele chazinho, ela me mandava de volta para a sala, mas foram meses e meses, todo dia, com muita dor de barriga, porque eu não queria ir para a escola, porque eu não queria sentar naquela sala de aula e escutar todo mundo rindo de mim. E não queria. E a dor de barriga ia aumentando e aumentando. E eu nunca juntei uma coisa com a outra naquela época. Era bom pra mim, eu pensava, nossa, eu tô com essa dor de barriga aqui, e eu ficava indo na enfermaria e eu conseguia, às vezes, sair mais cedo da aula, sair e voltar pra casa, era maravilhoso na época, mas eu não entendia e eu não tinha essa noção de que aquilo era ansiedade e que aquela ansiedade estava relacionada àquele momento difícil que eu estava vivendo. Eu não tinha ideia, eu era muito pequena, eu tinha 11 anos, eu não fazia ideia de que tinha uma relação. E hoje eu penso, talvez a Margot, que trabalhava ali na enfermaria, sabia que era ansiedade. Talvez a minha mãe também soubesse. Por isso que eu não me lembro, talvez, de ficar indo em vários médicos para tentar descobrir se era alguma coisa séria, preocupante. Talvez por isso que eu não lembre desse processo. Porque talvez menos para mim, mas para minha família toda e pro pessoal da escola era claro que aquela ansiedade, né, aquela dor de barriga era fruto de ansiedade. Então, esse é o primeiro exemplo. É um exemplo claro, clássico, que qualquer um pode ter tido de estou vivendo um período muito difícil da minha vida. Durante esse período inteiro, você fica ali com aquela dor de barriga horrorosa, talvez você nem corre atrás para entender o que é, e quando aquele momento difícil da vida passa, essa dor de barriga vai embora junto. E aí, tem o segundo caso, que é o caso que foi mais recente, e foi um pouco mais grave, porque não era uma coisa que ia passar rápido, né? Não que esse bullying necessariamente passaria rápido, dei sorte que ele durou pouco, mas o ponto ele durou pouco, a dor foi embora, foi tudo embora. Já o que eu tive recentemente foi pela perda de uma parente muito querida minha. Eu perdi a irmã da minha mãe,
e foi numa luta contra o câncer, né? Que quem já perdeu algum parente pro câncer sabe como é muito duro, é um processo dolorido, né? Não é só a perda da pessoa, todo o tratamento já é muito dolorido. E eu fui desenvolvendo uma dor de barriga muito forte, que era bem diferente dessa da escola. Essa aqui era muito mais pra cima, era mais no... mais pra cima não, desculpa, era mais pra baixo, era mais no intestino e menos no estômago. E era uma dor que vinha até com bastante enjoo, então misturava as coisas, era bem desagradável. E eu não tinha muito, né, aquela vida de colégio, de dor de barriga, deixa eu tomar um chazinho na enfermaria e voltar para casa. Eu já estudava e trabalhava, e eu precisava continuar indo para o trabalho, continuar indo para a faculdade. Então aquela dor se tornou um empecilho muito maior na minha vida. E aí eu até queria aproveitar e perguntar para vocês aqui se isso é o que vocês estão vivendo hoje. Se hoje vocês todo dia ou durante meses estão já com uma dor de barriga meio que tá sempre ali em algum nível, né? Do tipo, não é que você tá a cada segundo do dia com dor de barriga, mas todo dia você tem um pouco de enjoo, um pouco de dor de barriga, e todo dia é um peso que você tem que levar para os seus estudos e para o seu trabalho, e é algo que está afetando o seu dia a dia e a sua produção e até a sua felicidade, porque você seria mais feliz se você não tivesse tendo que lidar com aquela dor todo dia, porque dor é uma coisa que chateia, que irrita. Então, quando você começa a desenvolver uma dor crônica, né? Então, você tá ali 1, 2, 3, 4, 5 dias com uma dor de barriga que não passa, e aí viram meses, cada vez mais aquilo te irrita, e você se torna uma pessoa de pavio curto mesmo, e você se vê fazendo coisas que você não faria normalmente. Você se vê gritando com alguém por besteira, você se vê mais grosseiro, porque quando você tá com uma dor crônica, isso te deixa mais irritado, você tá mais atento e a flor da pele, porque você tá de saco cheio daquilo, que você tá constantemente alerta para aquela dor, e isso cansa a gente e deixa a gente irritado e muda completamente o nosso humor. Então, você que desenvolveu essa dor de barriga por conta de uma ansiedade que você tinha, ela causou aumentar ali a sua ansiedade, e ao aumentar a sua ansiedade, ela te deixou irritada, te deixou estressada, e aí começa a mudar o seu humor por completo, né? E aí isso é muito mais grave do que aquilo que eu tive quando era pequena, daquela dorzinha que eu pedia pra ir embora da escola. Agora eu não podia pedir pra ir embora do trabalho, né? Eu não podia pedir pra ir embora da faculdade. Eu tinha que lidar com as consequências de uma forma muito maior. E eu tava um pouco... É bem pouco, tá? Não, essa palavra é até forte demais pra isso, mas eu tava um pouquinho hipocondríaca, no sentido de que eu tava impressionada e assustada com doenças como um todo, né? Eu tinha acabado de perder uma tia pro câncer, então eu tava noiada e com medo de eu estar com câncer ou alguma coisa mais grave, e que aquela dor de barriga era um primeiro sinal disso. Porque eu lembro, né, vividamente, que quando a minha tia descobriu que ela estava com o câncer, foi porque ela estava há um tempão com um pouco apetite, com enjoo, com umas dores de barriga, que ela achava que era besteira, foi ignorando, e o câncer foi aumentando, e ela só percebeu até, né, tarde demais por conta disso, porque ela achou que era só uma dorzinha. Então eu tava com esse medo aflorado. Então, além de tudo isso, né, por causa da minha ansiedade, eu desenvolvi um quadro crônico de dor de barriga, e a dor de barriga me lembrava a minha tia e o processo do câncer dela, que era o quê? O gatilho da minha ansiedade. Então, olha que ciclo maluco que eu entrei. E pode ser que vocês estejam ou já estiveram num ciclo parecido, que a causa da sua ansiedade também, né, tipo, é uma dor de barriga, e aí vira gatilho, e aí basicamente só de você estar com dor de barriga, a sua ansiedade aumenta muito mais. Eu entrei nesse processo e eu fiz o que acho que qualquer um faria nessas horas que pudesse, que é fazer tudo de exame que eu poderia pensar em fazer. Então eu fui nos médicos e eu falei, cara, eu quero entender o que eu tenho, eu tô com isso, e eu queixava, explicava a dor, e fui lá eu fazer uma bateria enorme de exames para entender o que eu tinha. E claro, apavorada ali, com aquele medo de, meu Deus, será que é algo mais sério?
como assim? Eu tô com tanta dor de barriga e não passa, e por que não passa? E aquela frustração de que não passava. E aí eu fui, então, de exame em exame para tentar descobrir, e aconteceu o que acontece com a maioria das pessoas que têm dor de barriga causada, né, de forma crônica, causada por ansiedade. Deu que eu tinha uma leve inflamação. Normalmente é isso que acontece. Você não tem uma inflamação enorme ali no estômago ou no intestino que grita alguma doença, alguma gastroenterite muito forte ou gastrite muito forte, mas você tem ali uma pequena inflamação que é pequena, mas já conta ali como uma gastrite ou uma gastroenterite, e aí fica meio inconclusivo e os médicos te falam, você tá com uma... não é que você tem gastroenterite, aqui você tá um pouquinho. Aí eles te dão um pantoprazol ou alguma coisa para você tomar por um período ali de tempo, talvez um mês, esperando que depois aquela sua dor de barriga passe. Então foi basicamente essa a segunda experiência forte com dor de barriga e ansiedade que eu tive. E o que vai acontecer para a maioria de vocês, né, de viver esse diagnóstico, é bem parecido com o que aconteceu comigo. Vocês vão fazer todos os exames possíveis e no final não vai dar nada. Vai dar ali uma pequena inflamaçãozinha que não diz muito, não tem muito o que tomar, o que fazer. E aí a gente entra naquela frustração de, beleza, eu sei que não é nada grave, mas eu também não sei exatamente o que é, eu sei que é ansiedade, mas o que eu faço agora que eu sei que essa dor de barriga é ansiedade, né? Como que eu lido com ela? E aí, lidar com essa dor de barriga da ansiedade pode ser tão simples como atacar os dois lados, né? Que é o que eu tava falando pra vocês mais cedo. Você tem que tanto fazer coisas pra diminuir a sua ansiedade, como fazer coisas para diminuir essa dor de barriga. Então, a primeira coisa não é para você parar de comer e ficar cortando coisas da sua dieta sem nenhuma orientação. É legal você garantir que você está tendo uma alimentação saudável, balanceada. Então, não é para você falar, tô enjoado, tô com dor de barriga, vou pular o jantar, vou pular o almoço, vou pular o café da manhã. Não, você tem que comer, você tem que se alimentar direitinho, garantir que você está comendo bem e evitar as coisas que a gente sabe que não fazem bem, que assim, é aquele tipo de coisa que você não precisa de um nutricionista para te dizer que se você tá com dor de barriga, é bom você evitar gordura, é bom você evitar fritura. E uma coisa que costuma ajudar para pessoas que estão com questões intestinais é você se alimentar de fibras. Então, você aumentar a quantidade de fibra na sua dieta. Eu, por exemplo, eu garanto que eu como fibra todo dia porque eu sempre coloco aveia no meu café da manhã. Seja se eu fazer um cereal, ou se eu fazer uma panqueca, seja o que eu vou fazer de café da manhã, eu sempre garanto que tem ali aveia porque eu sei que tem fibra e que vai ajudar a regular. Acho que eu caí um pouquinho, mas já voltei, gente. Então, como eu tava falando, tem esse primeiro ponto de se alimentar, né? Então, como você garante uma boa alimentação? E essa boa alimentação, que é importante você se balancear, você fazer todas as refeições do dia, você não ficar pulando refeições, tem a ver também com a forma como você ingere os alimentos. Então, se você é uma pessoa ansiosa, que nem eu, é possível, provável que você mastiga pouco a sua comida, que você fala enquanto você come, que você bebe água enquanto você come e que você mastiga muito rápido, engole rápido, mastiga pouco, tudo isso. E são coisas que são difíceis de treinar, mas que se você se esforçar para mastigar mais a comida, engolir em pedaços menores, você pode começar diminuindo a quantidade de coisa que você coloca num garfo. E você também diminuir essa coisa de ficar bebendo água enquanto você come e falando enquanto você come para não ficar entrando ar, também vai te ajudar a cuidar melhor do seu intestino e do seu estômago. Então, se você já viu que você tem essa predisposição da dor de barriga, faz esse básico para você cuidar do seu intestino. Faz o básico que, assim, vai fazer muita diferença. Mas não adianta só cuidar do intestino se sua fonte de ansiedade continua. Se você tá ali com aquela ansiedade, a flor da pele, sempre nervoso, não adianta você se alimentar bem, você cuidar da sua alimentação, da forma como você tá comendo, se você ainda tá ansioso, porque você vai continuar prejudicando o seu estômago. Então entra o segundo lado, que é cuidar da sua ansiedade. E para você cuidar da sua ansiedade, é muito importante
você colocar no seu dia a dia exercícios de relaxamento. Porque cuidar da ansiedade vai ser algo muito amplo, né? É claro que é muito importante você fazer terapia ou um psicólogo para você encontrar as crenças, né, os pensamentos ali e as compreensões de mundo que você tem que te causam ansiedade e desconstruir os pensamentos que te fazem mal e fortalecer pensamentos que te fazem bem. Isso é um trabalho constante que você vai ter que fazer diariamente com um acompanhamento ali semanal ou 2 vezes por semana. Mas existem outras coisas que não é só você cuidar ali dos pensamentos. Existe como você trabalha o seu corpo, porque o nosso corpo ele sente a ansiedade. Então, assim como se você estiver pensando coisas boas e sorrindo, seu corpo vai relaxar, se você relaxar seu corpo, você também consegue melhorar os seus pensamentos. Então, você começar a relaxar cada vez mais e praticar exercícios de relaxamento todo dia, você está melhorando ali as chances do seu corpo se cuidar e entender que você não está numa situação de estresse. Porque antes de eu voltar para esse tema, deixa eu fazer um parênteses e explicar por que, né, fisiologicamente falando, por que a ansiedade te deixa com dor de barriga. Basicamente, porque quando você tá com ansiedade, significa que seu corpo tá alerta. Seu corpo tá atento, percebendo que você pode estar numa situação de perigo e ele se prepara para agir e colocar o seu corpo num modo perigo. Sabe como o nosso celular tem um modo bateria fraca, que sabe que a bateria tá acabando, e aí ele economiza alguns recursos do celular, então ele diminui o brilho, ele diminui, não sei se diminui a conexão com a internet ou não, tá? Tô dando um exemplo, mas ele vai pegar algumas funções do celular e ele vai diminuir a intensidade delas, vai dar menos atenção para aquelas funções, para concentrar a energia, a bateria que tem restante nas funções principais, que são o seu WhatsApp, a ligação, talvez, né? Ele vai concentrar ali naquilo que você está usando naquele momento para garantir que toda a energia que tem restante é otimizada. O nosso corpo, ele funciona da mesma forma. Ele está sempre tentando equilibrar esses recursos. E quando você está ansioso, o que o seu corpo entende é, opa, tem alguma coisa errada. Porque é isso que a gente sente quando a gente está ansioso. Tem uma coisa errada. E esse alguma coisa errada pro nosso corpo, ele entende o que ele pode fazer como corpo físico para ajudar as coisas a melhorarem. E ele traz essa origem da época do ser humano das cavernas, que vive ainda na selva e não, né, nesse mundo que a gente vive hoje. E o que ele entende que ele pode fazer para cuidar de você nesse momento que tem algo errado? Ele entende que ele precisa preservar suas funções vitais e concentrar todos os recursos que ele tiver para deixar você mais forte, para que você consiga ou correr mais rápido para fugir do perigo, ou enfrentar mesmo e lutar aquele perigo que tá, aquele obstáculo que está aparecendo para você e te causando ansiedade. Então seria incrível, né, se nosso cérebro já tivesse entendido que quando a gente está ansioso para a prova, ele tem que deixar a gente mais inteligente, mas não, ele deixa a gente mais forte. Tudo bem, mas assim, seria maneiro, né? Seria maneiro se o nosso corpo tivesse entendido isso. O ponto é, se ele vai priorizar deixar a gente mais forte, fortalecer nossos músculos daqui do braço, da perna, né? Ele não vai cuidar do nosso estômago. Então, a gente começa, quando a gente está ansioso, a liberar hormônios no nosso cérebro que fazem o nosso cérebro ficar muito mais atento às funções que fazem a gente correr, fugir, pular, do que ao funcionamento comum, por exemplo, do sistema digestivo. E aí, é isso que faz com que a gente fique com as dores de barriga, porque mexe no funcionamento do nosso estômago. É como se nosso estômago, que estivesse ali funcionando nos trinques direitinho, feliz da vida, conseguindo liberar os ácidos que ele libera, fazendo a festa ali com a flora intestinal, o que seja, ele assim, alguém vai lá e diminui a luz dele, fala, você tem um pouquinho menos de recurso agora, você não vai poder mais funcionar tão bem, tô tirando um pouco. Aí ele se desestabiliza ali e ele tenta conciliar e cuidar ali do seu intestino e do seu estômago com os recursos reduzidos. E imagina se isso acontece na hora da prova, tem aquela descarga na hora da prova com muita força, por isso que vai dar uma diarreia ali na hora da prova. Mas
Quando isso é todo dia, constantemente, todo dia, todo santo dia, você tá 24 horas sentindo aquela ansiedade, aquela angústia de que tem algo errado, quer dizer que em nenhum momento do seu dia a prioridade do corpo tá indo pro seu intestino e para o seu estômago, e eles vão virando ali um sistema, uma parte do seu corpo rejeitada, que não recebe o cuidado que precisa, e aí vão criando esses transtornos e essas dores que vão aumentando e que tanto atrapalham a gente. Fez sentido? Por isso que é tão importante cuidar da saúde mental, cuidar da ansiedade para sentir esse retorno nessa dor de barriga que é muito física, que é muito real, que é uma dor de verdade ali que pode estar sendo causada por essa ansiedade. Por isso que é tão importante você fazer os exercícios de relaxamento, porque cada minuto que você passou relaxando foi você dizendo para o seu cérebro, não tem nada de errado, pode parar de priorizar ali para eu pular e para eu fugir, para eu correr, parar de enviar todas as minhas energias vitais para minha coxa e para o meu braço e pode cuidar do meu estômago, porque eu tô seguro. Então, cada minuto que você relaxar, né? Então, se você conseguir todo dia de manhã fazer 1 minuto de relaxamento, já foi 1 minuto que você conseguiu fazer com que seu corpo dedicasse com carinho para o seu estômago e para o seu intestino. Se forem 5 minutos, melhor ainda. Se forem 10, incrível, caramba. Se você conseguir 30 minutos de relaxamento de manhã, talvez seus problemas se resolvam, assim. E é isso mesmo, sabe? Se você conseguir relaxar o seu corpo e dizer pra ele, olha, tá tudo bem, você não tá em perigo, corpo, pode ficar tranquilo, pode distribuir melhor as energias, pode cuidar do meu estômago. Isso é um carinho, é um autocuidado que você tem com o seu corpo, que no longo prazo vai diminuir essa dor crônica que você tá sentindo por conta da ansiedade. Então, eu falei basicamente tudo que eu queria contar para vocês aqui desse tema. Então eu contei um pouco da minha experiência pessoal, eu contei para vocês como é que funciona, né? Qual é o motivo por trás dessa dor de barriga e por que ela existe, e eu contei para vocês um pouco de o que vocês podem fazer para melhorar essa dor, para que ela afete menos vocês no dia a dia, tanto do lado da ansiedade em si, quanto do lado da alimentação, porque a gente tem que conciliar as duas coisas. E é claro que se você quer saber direitinho o que fazer e isso tá te afetando muito, eu super recomendo que você converse com um nutricionista, com uma nutricionista, para entender os seus hábitos alimentares, tanto no nível de o que você come, como no nível de como você se alimenta, em quais horários e de que forma. E por outro lado também conversar com um psicólogo, um terapeuta, para entender as maiores causas da sua ansiedade, porque como eu falei, o relaxamento todo dia ele é fundamental, assim como é fundamental você trabalhar ativamente a causa da ansiedade, as duas coisas são necessárias. E aí eu queria já abrir o espaço aqui para vocês fazerem perguntas, eu vou já até começar a voltar no chat e olhar as perguntas que já saíram, se tiver saído alguma. Então, fiquem à vontade agora nesse finalzinho da live para deixar as perguntas de vocês, tá? Perguntas sobre dor de barriga, perguntas sobre ansiedade, perguntas sobre pânico, qualquer coisa aí tá valendo. Um último ponto que eu queria trazer é só uma reflexão rápida que eu acho legal de fazer, que eu lembrei agora, que é o quanto que algumas pessoas desenvolvem uma forma de lidar do jeito físico com as emoções. E isso piora mais ainda essa dor de barriga e esse estresse. Então, além dessa causa que eu expliquei, de que fisicamente o seu corpo vai priorizar outros órgãos, né, outros sistemas do seu corpo, ao invés do digestivo quando você está ansioso, também tem pessoas que criam o mecanismo de expressão através da dor. Isso acontece normalmente em famílias que não falam tanto dos sentimentos, e em famílias que quando você vai lá e tipo, fala, nossa, eu tô ansioso, eu tô triste, ninguém liga, mas quando você fala, nossa, eu tô com dor, aí te levam pro hospital, cuidam de você, né? Valorizam mais a dor física do que a dor emocional. E se esse for o caso, se você cresceu numa família em que a dor emocional era pouco valorizada, você pode ter cada vez mais que você ia desenvolver uma dor emocional, desenvolvido no lugar uma dor física, porque era ela que ia receber a atenção que você precisava para ficar bem. Então eu queria trazer essa reflexão também. Agora, eu acho que ela era legal de falar. Agora eu vou voltar aqui o chat para ver se tem dúvidas no chat
e depois eu vou abrir ali as perguntas que estão chegando na caixinha. Então vamos lá. Deixa eu ver. Eu tô vendo aqui o pessoal que se identificou, né? Falando realmente, não fui diagnosticado, mas sinto muitas dores, mesmo caso. Então o pessoal se identificou aqui, já tive também. Não tô achando nenhuma pergunta, deixa eu ver. Acho que pergunta aqui no chat não tem. Vamos para as caixinhas de perguntas. Aqui na caixinha de perguntas a gente não tem exatamente uma pergunta, temos um comentário. Então a Cauane falou, sentia muito na escola, o gatilho começou no primeiro dia e depois foram todas as semanas e evoluiu da escola para os outros lugares, é muito difícil. É exatamente isso, a gente começa devagarzinho ali, vai sentindo em um lugar só, e aí aquilo vai se expandindo e vai crescendo, né? E aquilo que ele vai virando uma nova causa de ansiedade, um novo problema na nossa vida. Deixa eu ver, a Carol aqui falou de tanto sentir dores de barriga. A pessoa acaba sentindo algum problema mais sério? Então, é difícil dizer. Você com certeza fica mais alerta e assustado, né? Tanta dor de barriga que isso te estressa e te faz mal. Necessariamente isso, o fato de você estar tendo tanta dor de barriga, quanto mais dor, quer dizer que você vai desenvolver algo mais sério? Não necessariamente. Mas vamos parar para pensar, né? Se o nosso corpo é nosso templo e a gente tem que cuidar dele, se a gente está vivendo sempre com ansiedade e a gente está tendo essas dores de barriga direto porque o nosso corpo não está conseguindo cuidar direito do nosso estômago, é natural que uma pessoa que tenha um corpo que cuida pouco do estômago, que dá pouca atenção para o estômago e para o intestino, que olha pouco para ele, que ele esteja ali mais propenso a desenvolver alguma coisa porque ele é dado menos atenção. Não quer dizer que vai, tá? Só quer dizer que ele é menos cuidado, ele recebe menos atenção do seu corpo. Ele está sendo meio que pouco olhado. E aí é ideal que você consiga reverter isso e você consiga equilibrar o seu corpo para que ele não fique ali ignorando o seu estômago, o seu intestino, e ele sempre sendo aquele sistema digestivo ignorado, né? E isso cause ali essas dores de barriga constantes. Mas não significa que você vai necessariamente desenvolver algo mais sério por conta disso, de forma alguma. Aí, eu não tô... Aqui, ó, o que anda resolvendo é o diálogo com outras pessoas, conversa, acho que acalma nosso cérebro. Falar ajuda muito. E, gente, quem quiser ir mandando pergunta, pode ir mandando, tá? Sim, falar ajuda pra caramba. E o legal de falar é que quando você tá numa crise mesmo de ansiedade, o fato de você começar a falar também ajuda a regular a sua respiração. E quando você regula a sua respiração, o seu corpo também entende que você tá melhor. Porque, de modo geral, quando uma pessoa tá ali numa situação de perigo, a respiração dela acelera. E isso que ajuda o cérebro a entender, tipo, din, tem uma coisa errada, e ele começa a fazer todas aquelas liberações hormonais que causam aqueles sintomas esquisitos. E aí, quando você começa a falar sobre os problemas, você também vai nivelando ali o ritmo da sua respiração, sem perceber. E os sintomas vão passando. Então, isso é um exercício muito legal de, se você tá numa crise de ansiedade, você começar a falar. E aí, se você é uma pessoa religiosa, você pode rezar em voz alta. Se você é uma pessoa que ama música, você pode pensar uma música, de preferência calma, né? Tipo, não mega agitada, e começar a cantar ela na sua cabeça ou até em público. E o mais legal é que agora que a gente tá todo mundo usando máscara na rua, você pode fazer isso sem parecer ali o esquisito falando sozinho. Você pode super tá ali mexendo o lábio e falando pra se acalmar. Então isso ajuda pra caramba. Falar ajuda muito, e falar sobre nossos problemas ajuda a gente a diminuir o tamanho deles, né? Então o problema, ele é muito maior quando ele tá dentro da nossa cabeça do que quando a gente coloca ele pra fora. E aí colocar ele pra fora pode ser falar, pode ser escrever, pode ser desenhar, pode ser várias coisas. Pra mim, sempre escrever foi uma forma muito boa. Tem mais alguma pergunta, gente? Vale sobre tudo. Eu tô olhando aqui, mas parece não ter mais nenhuma pergunta. E aí, se for isso, pessoal, então eu vou encerrar.
Beleza, gente. Muito obrigada por todo mundo que tá aqui. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories, para quem tiver mais dúvidas eu posso ir respondendo ao longo de hoje e amanhã. E vocês podem usar a caixinha também para dar sugestão de temas para a live da semana que vem, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.